Agora vamos ver teoremas para limites infinitos. Se n é um número inteiro positivo qualquer, então limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a 0 mais, é igual a mais infinito. Tá? Vamos pegar um exemplo. O que é 0 mais? É um número bem próximo de zero, mas maior que zero. Tá? Vamos dar um exemplo absurdo aqui, 0,001. Ele está bem próximo de zero, mas ele é maior que zero. Nesse caso, ele é igual a mais infinito. Agora, limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a 0 menos, vamos dar um exemplo de 0 menos. É um exemplo absurdo. 0 menos significa que é um número bem próximo de zero, mas menor que zero. Um exemplo, menos 0,001. Um exemplo absurdo, tá? Que ele é bem menor que isso. Então, nesse caso, 1 sobre 1 sobre x elevado a n, ele vai ser mais infinito se n for par. Porque se n for par, por exemplo, n2, 4, 6, qualquer número elevado ao quadrado é positivo. Então não interessa se é 0 mais ou 0 menos, elevou ao quadrado, virou 0 mais, ou seja, virou um número bem próximo de zero, mas maior que zero, um número positivo. Então vai ser 1 dividido por 0 mais, igual a letra I, 1 dividido por 0 mais é mais infinito. Ou seja, 1 dividido por um número bem próximo de zero, mas maior que zero, é mais infinito. Agora, se meu n for ímpar, por exemplo, 3 elevado ao cubo, um número bem próximo de zero, mas menor que zero, ou seja, negativo elevado ao cubo, ele vai continuar bem próximo de zero, porém negativo. Então vai ser 1 dividido por 0 menos, e nesse caso vai ser menos infinito. Ok? Aqui nós temos a tabelinha de indeterminação, nós podemos, depois vocês olham com tranquilidade, mas o interessante, o importante é ver as indeterminações. Veja bem, se eu somar infinitos com sinais ao contrário, aqui na hora que eu eliminar o parênteses vai ficar infinito menos infinito. Indeterminado, não tem como somar infinitos com sinais trocados. Eu também não posso multiplicar infinito por zero, também é indeterminado. Também não posso dividir infinito por infinito, tanto faz se sinais são iguais ou diferentes, é indeterminado. E zero dividido por zero também é indeterminado. Exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Determinar o limite de x ao cubo mais raiz quadrada de x mais 1 sobre x ao quadrado quando x tende a 0 mais. Vamos lá. Vamos substituir x por 0 mais. 0 mais elevado ao cubo continua sendo 0 mais. Concordam? Raiz quadrada de 0 mais é 0. 0 mais. 0 mais elevado ao quadrado é 0 mais. Então, 0 mais raiz quadrada de 0 é 0. Quando não tem fração, é bem simples calcular o limite, Então vai ficar 0 no lugar do x. 0 ao cubo é 0, raiz quadrada de 0 é 0, 0 mais 0 é 0. 1 sobre 0 mais é infinito. Então aqui nós vamos ter 0 mais infinito. Então o resultado desse limite vai ser infinito. Vamos ver se é verdade? Aqui. Tá? Separamos os limites, aplicando as propriedades. Então, o limite dessa expressão é a mesma coisa que limite de x ao cubo quando x tende a 0. Aqui é 0 mais, tá? Esqueci de colocar o 0 mais. Mais a raiz quadrada de x quando x tende a 0 mais limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a 0 mais. Aqui, limite de x ao cubo quando x tende a 0 é 0. Raiz quadrada de 0 é 0. 1 sobre 0 mais é mais infinito. 0 mais 0 é 0, 0 mais infinito. Então, o limite de x ao cubo mais a raiz quadrada de x mais 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a 0 mais, é mais infinito. Exercício 4. Determinar o limite de 3x à quinta menos 4x ao cubo mais 1, quando x tende a infinito. Tentem resolver, por favor. Olha, a primeira coisa que a gente tenta fazer é aplicar o limite. Vamos aplicar o limite? Aplicando o limite, infinito elevado à quinta, infinito, vezes 3, infinito. 4 elevado à quinta, infinito, vezes menos 4, menos infinito. Então, aqui nós já temos um problema, que vai ficar infinito menos infinito.
E nós acabamos de ver na tabela anterior que isso é uma indeterminação. Então, o que nós temos que fazer? Olha, se fosse uma fração, né, se tivesse aqui dividido por alguma coisa, bastava dividir o numerador e o denominador por x à quinta, que é o maior grau do polinômio. Né? Só que se eu fizer isso, eu vou alterar a minha expressão. Né? Quando eu divido o numerador por denominador por o mesmo valor, eu estou multiplicando esse polinômio por 1, né? Porque x à quinta dividido por x à quinta é 1. E não altera o valor da minha expressão. Não é o caso dessa expressão, que não tem fração. Então, qual é a saída? A saída é, eu vou realmente dividir todo mundo por x à quinta. Só que eu vou multiplicar todo mundo por x à quinta. Né? Aí o que vai acontecer? Aí volta. Aí eu estou dividindo e multiplicando. Então, na verdade, eu não fiz nada. São artimanhas algébricas. Né? Vamos ver se é verdade? Ó, x à quinta vezes 3, 3x à quinta. X à quinta vezes menos 4 sobre x ao quadrado, menos 4x ao cubo. X à quinta vezes 1 sobre x à quinta, 1. Então, isso ficou claro que essa expressão é equivalente a essa expressão. Tá? Para que eu fiz isso? Para eliminar as indeterminações. Se eu não fizer isso, eu vou ter infinito menos infinito, e infinito menos infinito é indeterminado. Então, o que eu posso fazer? Eu multipliquei todo mundo por x à quinta e dividi todo mundo por x à quinta. Né? Ou seja, multipliquei por 1. Aí, agora, vamos aplicar o limite. Limite de x à quinta quando x tende a mais infinito é infinito. Limite de 3 quando x tende a infinito é 3. Limite de 4 sobre x ao quadrado quando x tende a infinito é 4 sobre infinito é 0. 1 sobre x à quinta quando x tende a infinito é 1 sobre infinito também é 0. Então ficou o quê? Infinito que multiplica 3 menos 0 mais 0. 3 menos 0 é 3, mais 0 é 3. 3 vezes infinito é infinito. Agora nós conseguimos eliminar a indeterminação. Está resolvido. Então agora nós podemos responder que limite de 3x à quinta menos 4x ao cubo mais 1, quando x tende a mais infinito, é igual a mais infinito. Exercício 5. Determinar limite de módulo de x sobre x ao quadrado quando x tende a mais infinito, limite de módulo de x sobre x ao quadrado quando x tende a menos, x tende a 0 menos, aqui 0 mais, 0 menos, e limite de módulo de x quando x ao quadrado quando x tende a 0. Vamos ver. 2 minutinhos, 5 minutinhos para vocês tentarem resolver isso aí, por favor. Vamos lá. Olha, para x maior, quando x é maior que 0, nós sabemos que módulo de x é o próprio x. Assim, então vamos calcular o primeiro aqui, ó, limite de módulo de x sobre x ao quadrado quando x tende a 0 mais. X tende a 0 mais, ou seja, x é um número bem próximo de 0, porém maior que 0. Ou seja, nesse caso, o número maior que 0 é positivo. Então, o módulo de x é o próprio x. Então, eu posso escrever que limite de módulo de x sobre x ao quadrado, quando x tende a 0 mais, é igual a limite de x sobre x ao quadrado. Eu posso eliminar o módulo, né? Porque o x é um número positivo, quando x tende a 0 mais. Agora, eu posso simplificar. Se eu aplicar o limite direto, o que vai dar? 0 sobre 0, indeterminado. Eu não posso. Mas eu posso simplificar isso aqui. X sobre x ao quadrado é a mesma coisa que um x. Então, escrever limite de x sobre x ao quadrado, quando x tende a 0 mais, é a mesma coisa que escrever limite de 1 sobre x, quando x tende a 0 mais. Agora, eu posso aplicar o limite colocando 0 mais. 1 dividido por 0 mais é igual a mais infinito. Agora, quando, aqui no caso, é x tendendo a 0 menos. O que significa x tendendo a 0 menos? X é um número bem próximo de 0, porém menor que 0. Se ele é menor que 0, ele é negativo. Né? E nós estamos careca de saber lá do pré-cálculo, né, que eu ensinei bastante para vocês aprenderam, que módulo de um número negativo é o oposto. Então, módulo de x, quando x é negativo, é menos x. Então, nesse caso, nós podemos escrever que limite de módulo de x sobre x ao quadrado, quando x tende a 0 menos, né? Ou seja, é módulo de um número negativo, o limite de um módulo negativo é o oposto dele, é a mesma coisa que limite de menos x sobre x ao quadrado, quando x tende a 0 menos. Novamente, se a gente aplicar o limite direto, vai ficar 0 sobre 0,
e 0 sobre zero é uma indeterminação. Então, nós vamos simplificar. Eu posso falar que limite de menos x sobre x ao quadrado, quando x tende a 0 menos, é a mesma coisa que limite, eu simplifico aqui, de menos 1 sobre x, quando x tende a 0 menos. Veja bem, agora x tende a 0 menos, ou seja, x é um número bem próximo de zero, porém negativo. Então, eu tenho menos 1 dividido por 0 menos. Menos 1 dividido por 0 menos, ou seja, eu tenho 1 dividido por 0, infinito. Sinais iguais na divisão, porque aqui é negativo e aqui também é negativo. É 0 menos, um número menor que 0. Um exemplo de 0 menos, um exemplo bem grosseiro. Menos 0,00001. Né? Então, ficou sinais iguais na divisão é positivo, deu mais infinito. Agora, ele pediu para calcular o limite de módulo de x sobre x ao quadrado quando x tende a 0. Olha, nós vimos que o limite de módulo de x sobre x ao quadrado quando x tende a 0 mais, ele é igual ao limite de módulo de x sobre x ao quadrado quando x tende a 0 menos, que é igual a mais infinito. Ou seja, quando os limites laterais são iguais, o limite no ponto é o próprio, são os limites laterais. Então, concluímos que o limite de módulo de x sobre x ao quadrado, quando x tende a 0, é mais infinito.